Eu já deixei de seguir o meu propósito por causa de pessoas. Já deixei de viver aquilo que Deus tinha para minha vida por causa de pessoas. Já deixei a minha comunhão com Deus por causa de pessoas, porque eu tinha a síndrome da boa moça. Eu era muito dependente emocional. Eu era aquela pessoa que sacrificava a minha vida, as minhas emoções para agradar o outro, para fazer as vontades do outro, para viver em prol do outro. E sabe o que eu percebi? Que quanto mais eu dependia emocionalmente de pessoas, quanto mais eu vivia para agradar pessoas, mais eu me distanciava de Deus. Mais o meu coração, em vez de estar voltado para Deus, estava voltado em agradar as pessoas. E sabe qual que é o grande perigo disso? É porque nós não percebemos. É como a lepra, né? A lepra ela começa ali no nosso corpo e a gente não percebe. É uma manchinha de nada, não tem nada a ver. Mas quando você percebe, vai perceber que ele já invadiu o seu corpo todo. Bem assim é o tal da dependência emocional. Eu sei bem o que é isso, porque eu já vivi na dependência emocional. Eu vivia em prol do outro. Eu me anulei, anulei os meus propósitos, anulei a minha vida de comunhão com Deus para viver em prol do outro, fazer as vontades do outro. E quando você entra nesse estágio da sua vida, você entra numa inércia. Você começa a dormir espiritualmente, porque você esquece que você também é uma pessoa, que você também tem emoções, que você também tem os seus direitos, você não se respeita, porque a dependência emocional, o fato de você viver em prol do outro, te faz aguentar abusos emocionais, te faz aguentar desrespeitos emocionais, né? A pessoa te desrespeita e você não, né? Você ignora ali, finge que nada aconteceu. Você se sujeita a manipulações, se sujeita ao controle ali do outro, se sujeita até a relações abusivas, a relações narcisistas, seguidas de ameaças, tudo isso que o outro usa para te manipular, porque o outro percebe que você está debaixo ali do controle dele. Então, o narcisista, quando ele percebe que você caiu ali nas garras dele, ele começa a fazer todas as manipulações possíveis, chantagens emocionais para te manter preso, para te manipular, para você ficar ali. E ele vai usar o medo para te controlar. E, logicamente, muitas das vezes você não percebe. Só que, enquanto isso, por mais que você ore, fala com Deus, mas o seu coração está distante de Deus. O seu coração está voltado para as pessoas porque você quer agradar ali aquela pessoa. Mas por quê? Qual que é o real motivo disso? Pelo simples fato de eu querer sentir aceita, me sentir amada. Porque em algum momento, né, lá na minha infância, lá algum momento aconteceu alguma coisa que eu me senti abandonada ou rejeitada ou pelos meus pais ou por alguma pessoa e isso ficou marcado em mim. E principalmente dos meus pais, se eu não recebi aquela atenção, aquele amor, e eu interpretei essa falta de atenção, essa falta de amor, essa falta de carinho como abandono, como a rejeição através dos sentimentos, isso vai gerar uma ferida em mim. E agora na fase adulta eu vou querer preencher, né, essa ferida que se tornou um vazio dentro de mim com coisas ou pessoas, né? E eu vou para os relacionamentos. E é onde eu vou me sujeitar a relacionamentos abusivos, narcisistas, em prol de me sentir aceito, de me sentir amado. Isso é um perigo muito grande, porque eu me desconecto de Deus, eu me desconecto dos propósitos de Deus, da vontade de Deus para a minha vida. Então eu fui por muito tempo essa pessoa. Eu precisei buscar ajuda, não só espiritual, mas ajuda de profissionais, que é onde eu fui para a terapia. E aí, como eu me apaixonei pela terapia, eu fui estudar um pouco mais sobre isso, comprei cursos, porque foi algo que veio me curar, porque eu usei a terapia juntamente com a minha fé. Voltei a me conectar com Deus. Quando você busca ajuda, porque muitas vezes a gente não consegue sozinho. Muitos de nós carregamos raízes muito profundas dentro de nós, traumas, marcas muito profundas que nós não conseguimos acessar isso sozinho. Então é onde entram os profissionais. Só que existem feridas também que os profissionais eles não conseguem. Existem como se fosse cômodos, né, dentro de nós, lugares dentro de nós que nem mesmo nós não conseguimos acessar. É só com a ajuda do Senhor. Eu falo por experiência própria.
terapia. A terapia me ajudou em algumas coisas, só que em vários momentos da minha vida eu percebi que era só o Senhor. Feridas, marcas profundas que eu só consegui resolver no altar de Deus. Então é quando eu me voltei para Deus, usei o autoconhecimento, né, e me conectei com Deus de volta, foi quando o Senhor começou a trabalhar em mim e me clarificar o meu propósito. Porque o seu propósito de vida só vai ser clarificado através de um relacionamento seu com Deus. Não vai ser através de pessoas, não vai ser em relacionamento com pessoas. É só você e Deus. É Deus quem clarifica no seu interior o seu propósito, mas através de um relacionamento íntimo com Ele. Então é isso que o Senhor quer de nós. O que Deus quer? Que nós não dependa emocionalmente de pessoas. O Senhor quer que nós dependa emocionalmente dele, porque as pessoas elas não conseguem preencher as nossas carências. As pessoas elas não conseguem preencher os nossos vazios, os nossos buracos, nem pessoas e nem coisas. Sempre vai ficar faltando algo. Quando a gente deposita isso em pessoas ou em coisas, a gente começa com o efeito dominó, cavando o nosso próprio buraco, porque nunca vamos estar supridos em coisas ou pessoas. Nós só vamos ser supridos nossas carências, né, nossas faltas interiores é somente em Deus. Quando você vai buscar em pessoas, você entra nesse processo de inércia, de dormir espiritualmente, e aí você começa, ao invés de agradar a Deus, começa a agradar pessoas. Por isso que o seu coração ele se desconecta de Deus, porque você quer agradar pessoas para se sentir aceito. É o que a síndrome da boa moça, né, a síndrome do bonzinho, da boazinha, né, faz. A necessidade de aprovação ali das pessoas, a necessidade de ser aceito, de ser amado. Né? Eu quero me inserir ali num grupo que eu começo a fazer tudo para ser aceito ali pelas pessoas. Só que, e qual que é a vontade de Deus para minha vida? Qual que é os planos, os propósitos de Deus para minha vida? Eu começo a esquecer, deixar de lado, para viver em prol do outro. Às vezes, o que o outro quer para mim não é o que Deus tem. Eu já vivi isso muito na minha vida. Já vivi os planos dos outros e não vivi o plano de Deus na minha vida. Só que lá na frente, quando o Senhor tem um plano na nossa vida, a gente pode ir pelos nossos caminhos, né? Igual Jonas. A gente pode fugir, pode ir, mas lá na frente, lá o Senhor nos pega e o Senhor nos traz de volta para Ele. Para cumprir o propósito. O Senhor ele não desiste de nós. Eu falo por experiência própria. Você pode fugir, você pode ir para outro estado, para qualquer lugar. Mas quando você chegar lá, Deus vai estar lá. O profeta Elias, ele fugiu para uma caverna. Aí o Senhor falou para ele, né? O que você faz aqui? O Senhor não falou o que você faz aí. Então isso mostra que Deus já estava lá, esperando por ele. Então não adianta nós fugirmos do nosso propósito, nós irmos em pessoas, em coisas, porque uma hora o Senhor vai puxar essa corda de volta, né? E Ele vai nos trazer para Ele. Foi o que aconteceu comigo. Teve um momento que o Senhor me trouxe de volta, né? Porque eu estava depositando, eu queria que pessoas suprissem as minhas feridas emocionais. Eu tinha uma ferida de rejeição muito grande dentro de mim. Eu buscava ser aceita, ser amada por pessoas, porque eu não conseguia me sentir. Mas por mais, quando você tem essa ferida, por mais que você está rodeado de pessoas, por mais que você está num grupo de pessoas, você se sente só, você não se sente pertencente àquele meio. E era o que eu sentia. Então pessoas, elas não conseguem preencher, porque por mais que você esteja com elas, você vai se sentir, não vai se sentir amado, não vai se sentir aceito. E é somente em Deus que você vai conseguir resolver essas feridas, essas marcas profundas. A forma como eu percebi que eu estava vivendo longe de Deus, distante de Deus, foi porque a minha vida de oração, porque quando eu era criança, eu tinha uma vida de oração muito ativa. E aí quando eu comecei na minha vida adulta a depender de pessoas, a procurar pessoas para ser aceita, para me sentir amada, depender emocionalmente de pessoas, aguentar narcisismos, abusos emocionais, eu percebi que o meu coração estava distante de Deus. E aí foi quando eu voltei para Deus. E aí o Senhor começou um processo dentro de mim, um processo de cura, um processo de restauração no meu interior, para que eu pudesse hoje viver o meu propósito. Então não dependa emocionalmente de pessoas, dependa as suas emoções de Deus. A Bíblia fala lançando sobre ele a vossa ansiedade, né? Quando você lança, meio que você joga.
né? Então lança mesmo sobre ele as suas ansiedades, lança os seus medos, os seus traumas, as suas feridas emocionais, né? Se possível, busca ajuda. Autoconhecimento foi algo que me ajudou demais, me reconectou de volta para Deus. Então, o que o Senhor mais quer de nós é que nós voltamos o nosso coração para Ele, sairmos dessa inércia, desse dormir espiritual, desse sono espiritual e voltamos o nosso coração para Ele, para que nós possamos viver o nosso propósito nele, possamos viver o que Ele planejou para nós.